bom dia, estou muito feliz, estou muito animado de estar com você aqui. E a gente está numa série muito bacana e hoje nós vamos falar sobre, dentro dessa série, potencializando as nossas competências, desenvolvendo aí as nossas atribuições, porque eu acredito que você foi feito para dar certo, né? Foi feito para avançar. A gente vai falar sobre cessando conflitos internos, tá? Conflito interno você sempre vai ter, é o que eu chamo de tempestade secreta, né? Quando você está vivendo uma tempestade externa, alguém vem te dar uma capa de chuva, um guarda-chuva, um abrigo, né? A pessoa, quando ela vê que você está num momento difícil, tem gente que solidariza você. Mas tempestades internas não são assim. Tempestades internas não passa pelo radar das pessoas que estão ao nosso lado. Muito pelo contrário. Muitas pessoas olham para nós e não têm a mínima noção do que está acontecendo dentro de nós, né? E algumas vezes nem a gente consegue explicar para os outros o que a gente está sentindo. São desafios internos, muitas coisas realmente que acontecem dentro de nós que não tem nem como expressar. Eu acho que todo mundo já passou por fases assim, de você falar, meu Deus, olha, dói, machuca, mas eu não consigo transformar essa dor em palavra. Então é melhor eu calar minha boquinha, enfrentar essa crise e dizer para todo mundo que está tudo bem, né? Não raramente acontece isso com muitas pessoas, já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com você, né? E agora, existe uma inteligência para lidar com isso, né? Porque o que é o conflito interno? É a quebra da expectativa. Você espera e não acontece. Isso é muito normal, porque essa nossa necessidade de refletir, explorar as questões mais profundamente, por que comigo, por que agora, por que tão cedo, né? Isso não é justo, isso não é honesto, né? Safado, sem vergonha, pilantra, né? Então, nem sempre a gente tem uma inteligência para pegar essa pedra bruta que é o conflito, a dor, a incoerência, porque tem coisas que se você parar para olhar friamente, você vai enlouquecer. Tem injustiças na vida, que crueldade de pessoas, né? Reação de pessoas, que quando você bate o olho você fica em estado de choque. Você fala, meu Deus, como pode um ser humano, né, fazer essa atrocidade? Como pode um ser humano ter esse tipo de opinião, tratar o outro desse jeito? Tem coisas que se você olhar friamente, você vai falar, meu Deus, o mundo acabou. Mas é por isso que Deus nos deu inteligência. Deus nos deu inteligência para fazer uma leitura madura sobre os acontecimentos e colocar cada coisa na sua gavetinha. O problema é que a maioria das pessoas põe todos os ovos na mesma cesta, quando a cesta cai no chão, quebra tudo, e aí eu perco todas as perspectivas, quando, na verdade, eu deveria ter seleção. Ou seja, eu tenho um problema pontual numa área pontual da minha vida e o que está bom eu vou proteger. Seria a mesma coisa que eu tenho uma plantação de milho e 10% da minha plantação de milho tem uma praga. E eu, ao invés de ir lá e tratar, isolar os 90% para que essa praga não prospere, não avance, eu vou lá e simplesmente deito no chão e começo a dizer, toda a minha produção de trigo, de milho está perdida porque a praga chegou. Peraí, mas são 10%. Eu tenho 90%. Só que, infelizmente, a falta de inteligência tem feito pessoas enfrentarem seus problemas de forma generalista, dramática, extravagante e perdem tudo. Tudo. Então, há dois tipos de pessoas com conflitos internos. Conflito interno todo mundo vai ter. O primeiro tipo de pessoa, né, e nós temos que ter a inteligência para administrar, né, e acho que os dois fatores são importantes, são aquelas pessoas que geram crises existenciais dentro delas, né? Então, isso é um tipo de inteligência, não é ruim. Então, há um problema no trabalho, há um problema na família, há um problema no meu coração, na minha vida, e eu estou sendo incomodado. Pessoas que têm uma inteligência
emocional, elas vão trazer esse problema dentro delas para uma crise. Gente, crise não é ruim. Crise é mudança. A crise é a mola propulsora de uma mudança. Você não tem que ter medo de uma crise. Graças à crise, você vai ao médico. Graças à crise, você vai estudar. Graças à crise, você vai ter posições. Então, para de demonizar o que muitos demonizam. Crise não é demônio. Crise é a chance que você tem de se preparar para uma mudança. Tudo que você chama de avivamento foi precedido por uma crise. Então, graças a Deus, as crises existem. Qual é o nome da mudança? Da lagarta para borboleta? Crisálida, que vem da palavra crise. Se a lagarta não se permitir entrar numa crise de isolamento, onde ninguém fora pode abrir o casulo, só ela mesma, ela não vira borboleta. Ela não muda o ambiente, ela não muda a alimentação, ela não muda o cheiro, ela não muda a cor. Então, não demonize crises. Escreva no chat, eu não posso demonizar crises. Então, existe um tipo de inteligência que você questiona. Então, eu estou sendo agredido, eu estou sendo desprezado, eu estou sendo mal falado, caluniado. Espera aí, opa, vamos analisar aqui minhas crenças, os acessos que eu dei a essas pessoas, o meu nível de fragilidade, por que que a boca do outro tem tanto poder no meu interior? Onde foi que eu dei tanto poder ao homem? Você, né? A gente olha para o Brasil e fala assim, o Brasil está uma bagunça, né? É um poder se metendo no outro poder, mas muitas vezes você é pior que o Brasil, né? Você que deveria ser o mandatário das tuas emoções é refém e terceirizou a autoridade da tua vida para uma outra pessoa. Ela que define o teu dia, ela que define se você está bem, se você está mal. Então, quando você está assistindo o jornal e fala, nossa, esse país está uma bagunça, ninguém manda mais nada, você é pior, porque você não manda mais em você. Todo mundo manda em você. As pessoas definem teu dia, definem tua hora, definem teu humor, definem se você vence, se você perde, se você estuda, se você tranca a faculdade. Você é um zero. Por quê? Porque você não permite crises. Então, a crise vem interna para nos ajudar a ver valores. Valores que são importantes, importantíssimos. Outra coisa que a crise vem, a gente se sente descontente com a rotina. Então, a gente as coisas começam a ficar desajustadas. Eu não estou mais bem aqui, né? Pô, sempre trabalhei nesse lugar, sempre convivi com as pessoas pacificamente. Aparentemente não tem nenhum problema, mas dentro de mim parece que perde o significado, a vontade, o prazer. E muitas vezes essa crise é uma bênção, porque Deus sabe que naturalmente você não sairia daí. Você não tomaria uma decisão diferente. Então Deus precisa, como eu preguei domingo, a tesoura de Deus, Deus tem que tesourar você, cortar amizades, cortar ambientes de conforto, cortar recursos para você se tocar e dizer, esse lugar é confortável, mas é pequeno para você, é apertado para você. Então, já que você é tipo um bicho preguiça, eu vou deixar você, vou tacar fogo nessa árvore para você ir para uma outra árvore, porque lá tem coisa melhor para você. Então, e muitas vezes, sim, essa angústia que a gente tem diante da crise interna, né, que a gente fica ali, meu Deus, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É muito mais inteligente do que ficar, por quê? Por quê? Por quê? Olhar para Deus e Senhor, para quê? Para que o Senhor está me permitindo passar por isso? Para quê? Qual a finalidade? Se o Senhor me ama, se o Senhor não dá um fardo maior que eu possa suportar, se não existe tentação que seja incomum aos homens, se o Senhor tem planos de vida para mim, se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana, se o Senhor é um Deus que tem presença na minha vida e permitiu e diz que vai estar comigo até o final dos séculos, então não tem nada que fuja aos teus olhos e todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito. Então, peraí. Essa angústia não é por quê, para quê? O Senhor quer que eu veja o quê? O que eu não estou vendo que o Senhor quer me mostrar? O que eu não estou enxergando que o Senhor quer que eu enxergue? Que tipo de decisão que eu não tomaria que esse momento está me empurrando para ela? É romper com quem? É sair de onde? É abraçar o quê? São questionamentos que a gente tem que ter
muito sérios e muito intensos, porque se você demonizar a crise interna, você está segurando o grande fator que é o seu crescimento. É o seu crescimento. Então, o que o povo está falando aí, produção? Agora eles estão mais comentando aqui o que o senhor pediu sobre demonizar as crises, mas a Rosângela Pedro comentou que estou nesse momento de conflito interno e estou incomodada. E a Márcia Alves comentou, sentindo a vida toda perdida por causa de uma área. Exatamente. Cuidado com a generalização, né? Por exemplo, muitas vezes isso acontece muito no ambiente liderança, né? Você tem uma pessoa que te dá problema. Você tem um grupo de funcionários, mas você tem um cara que é o Satanás. E aí você entende que esse Satanás tem que ser combatido. Então você acorda pensando nessa pessoa, dorme pensando nessa pessoa, vive pensando nessa pessoa, há um conflito interno e ao preço de esquecer que tem o restante, né? Que é maravilhoso, que é especial, que é dedicado. Cuidado, a generalização não é legal, tá? Então, e crises internas vão gerar o que eu chamo de santo descontentamento. O que é o santo descontentamento? É quando Deus torna você descontente naquilo que você até então amava, porque Deus deseja que você vá para um próximo nível. Ser humano não muda sem crise, gente. Esquece. Não muda. Nós não mudamos. Tem até um ditado que time que está ganhando não se mexe. Então, eu sei que muita gente fala que não é justo, mas muitas vezes nós não damos a Deus uma outra alternativa de mexer com a gente para ir para um novo nível que não seja a crise. Pelo fato da gente ser extremamente acomodado quando as coisas dão certo. Sucesso não ensina, o que ensina é a crise. Tá? E isso tem que levar, essas reflexões têm que levar a questionamentos. Então, minha vida estava mal, estava bem, agora está mal. Né? Eu tinha paz, agora estou em guerra. Eu amava, agora odeio. Eu ganhava muito dinheiro, agora não ganho nada. E agora internamente você não entende. Pastor, estou estudando, estou trabalhando, mas as coisas não estão fluindo. Vamos lá. Questionamentos inteligentes quando você tem conflitos internos. E Deus vai colocar você em situações que ninguém vai poder te ajudar. Eu não sou um apologista, tá? Da solidão. Eu não sei quem colocou isso na cabeça. Eu acho que é muito importante ter pessoas ao nosso lado. Eu sou um cara extremamente família. Amo estar com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais, meus sogros, minha irmã, meus sobrinhos, enfim, minha família. Eu amo estar. Amo, sou muito família. Estou na igreja, amo estar na companhia das pessoas aqui da igreja, mas eu entendo que todo o processo de transformação ele é solitário. Ninguém se transforma em grupo. Não existe transformação em grupo. Todo chamado bíblico, seja de Jeremias, seja de Moisés, seja de Davi, foram chamados individuais e muitas vezes o tratamento de Deus para uma pessoa é exatamente isolar dos demais e levar para um tratamento sozinho. Jesus começa o ministério dele sozinho, sendo tentado no deserto. Moisés é levado a um monte, ele vê a sarça sozinho, só tinha as ovelhas com ele. Abraão, Deus fala, sai da tua tenda, vai contar as estrelas. Quem estava dentro da tenda? A Sara, mas ele vai ter a visão sozinho. Não sou apologista da solidão, não, mas não existe crescimento em grupo. Não existe. Você nasce sozinho, você vai morrer sozinho e você vai se desenvolver sozinho. Você pode ter bases de apoio. Então, você tem que, dentro dessa crise interna, parar de querer fazer grupo de WhatsApp, comunidade de Telegram e começar a perguntar. Pessoas inteligentes, emocionais fazem isso. Como eu posso melhorar isso? Agora, melhorar o quê? O que você tem alcance para melhorar. Você tem uma crise interna? Estou sofrendo por conta de um amor. Estou sofrendo por conta de um passado que não me deixa. Eu estou sofrendo por conta de uma demissão injusta. Beleza, é natural o sofrimento e ele é verdadeiro. Você está sofrendo de verdade. Agora, qual é o grande problema?
Eu estou sofrendo porque eu quero que uma mão misteriosa venha até a minha vida e arranque esse sofrimento e eu me levante como um príncipe num cavalo branco e saia galopando pela vida dizendo que eu estou curado. Não é assim. Deus não te capacita para fazer. Deus te capacita enquanto você faz. A cura não é um processo que não tem a sua participação. Por isso que quando você tem uma crise interna e você se cala diante dela e espera que alguém, algo, uma presença, Deus faça alguma coisa, você está extremamente equivocado e há uma tendência muito grande de você passar a vida inteira traumatizado e marcado por isso. Porque o grande desafio é, se há uma crise interna, essa crise está aí por uma razão. Ou é um tratamento de Deus, ou é uma colheita de um erro seu. Seja qual for a origem, você precisa ter inteligência para entender que, se é uma colheita de um fruto errado, essa colheita vai passar e eu preciso aprender para não plantar mais o que eu plantei, que está fazendo eu colher errado. Se é um tratamento de Deus, eu preciso ter inteligência para dizer, Deus, o Senhor está querendo que eu veja o quê? O Senhor está querendo que eu faça o quê? O Senhor está querendo que eu fale o quê? Deus fala através da boca do pastor? Fala. Deus fala através de um hino? Fala. Deus fala através de um sonho? Fala. Mas Deus também fala através de uma crise. Durante 40 anos, Deus falou com o povo hebreu, dizendo para eles, amadureçam e deixem o Egito. Amadureçam e deixem o Egito. Amadureça. Eu coloquei vocês numa crise, onde vocês agora vão aprender a comer da minha mão, beber da minha mão, sustentados por mim. Eu guio vocês, vocês só têm a mim para entender que eu tirei vocês do Egito, mas o Egito não saiu de vocês. Então agora eu vou colocar vocês numa crise, vou mostrar para vocês seus valores, sua adoração, suas leis, até o dia que eu possa levar vocês para o novo nível. Qual é o novo nível? Canaã, a terra prometida. Deus nunca puniu os hebreus. Deus colocou uma crise para que eles aprendessem a fazer a pergunta que eu estou querendo que você se faça hoje. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Meu Deus, se você for inteligente, você vai entender que tuas perdas são ruins, horríveis. Mas é a maior faculdade que você pode ter, cara. A maior faculdade. É a hora de mudar, radicalizar. Você já perdeu mesmo. Não tem mais nada a perder. E o que eu acho interessante é a gente que já perdeu um monte de coisa com medo. Cara, tu já perdeu. Tu já perdeu o amor da tua vida. Tu já perdeu dinheiro. Tu já perdeu saúde. Tu já perdeu apoio. Tu já perdeu ministério. Tu já perdeu casa, patrimônio. Tu tá com medo de perder mais o quê? Muda. Muda. É tão simples, muda. É algo que a gente tem que entender, porque não tem problema de fazer pergunta para si mesmo. Agora, a sonsidão na crise vai te matar. Ficar com cara de besta, apenas contabilizando perdas e fazendo inventário, para quê? Inventário de desgraça, muda. Eu vou dizer para você, que graças a muitos conflitos internos, você pode deixar de ser besta, você pode deixar de ser sonso. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Nadir Gonzaga, obrigado pela semente. O que o povo está falando aí, produção? A Luciana Alves comentou aqui que Deus me tirou debaixo da sombra da árvore. E aí a Rosimeire comentou aqui, hoje vi que essa crise que estou passando é porque o Senhor está me resgatando. Preciso pedir a Ele como devo olhar essa crise. Sabe, Jesus também fez muitas perguntas. O que eu quero que você entenda é que crise, toda precisa de perguntas. Escreva no chat. Toda crise precisa de perguntas. Antes de você querer as respostas da sua crise, você precisa fazer boas perguntas. Jesus fez muitas perguntas. Queres ser curado? Mulher, por que choras? Quem me tocou? Saulo, Saulo, por que me persegues? O que tem nas mãos, Moisés? Todas essas perguntas, Jesus já sabia as respostas. Mas quando Jesus faz uma pergunta, não é ele que precisa da resposta, é você que precisa da resposta. E quando ele faz uma pergunta, e ele está nos ensinando hoje
ao invés de ficar revoltado, nervoso, doente, maníaco, começar a se perguntar. Porque as perguntas eficazes são aquelas que trazem à tona os meus erros, os meus equívocos, as coisas que eu não fui capaz de ver, de observar com clareza, observar o quanto eu quero uma coisa e eu não faço nada para viver o que eu quero, sou um hipócrita. Fico reclamando que eu quero, que a vida é injusta, e como eu vejo isso e ouço isso das pessoas, camaradas que sentam bumbum no sofá e ficam ali se lamentando, como se houvesse uma conspiração contra eles, como se o mundo desfavorecesse, e o cara de segunda a segunda não faz nada, sabe o que é nada? Ele não faz nada para contribuir sobre aquilo que ele garganteia dizendo que quer viver, ele não faz nada, ele só sabe dizer que não consegue porque o mundo conspira contra, que Deus não ouve, que o mundo é ruim, que a família não presta, que ele não teve sorte e que ele não consegue, e o cara não se ajuda, é a maior, aí que Deus, qual é a alternativa que Deus tem, cara, para falar com um cara desse? Dá dinheiro? Não dá dinheiro, porque se o cara não enxerga o que ele não tem, não dá. Sucesso? Não. Abre porta de emprego para um cara com uma cabeça dessa? Não vai dar certo. O que Deus tem que fazer? Deus tem que tirar mais. A tesoura tem que vir. Não tem jeito, cara. Nós somos assim, o pecado nos tornou um bicho estranho, teimoso, que lamentavelmente a gente infelizmente só dá valor quando perde. Eu sei que para muita gente fala, pastor, isso é bobagem. Não é bobagem não, infelizmente é um fato. A gente só diz que tinha que abraçar quando não dá para abraçar mais. Diz que tinha que beijar quando não dá para beijar mais. Só diz que dava para... eu devia ter me esforçado mais quando é demitido. É assim. O arrependimento nosso sempre é atrasado. Sempre é tardio. O que tem de gente que depois que faz a cagada, vem pedir uma nova chance, dizendo, não, agora vai ser diferente. Por que não foi diferente enquanto estava dentro do campo? Agora que foi para arquibancada, quer voltar e fazer promessa. E aí tem gente que acredita nisso. Então, quando você faz perguntas, você cresce, amadurece. Expor verdades para melhor raciocínio, para melhor desenvolvimento intelectual. Um dos grandes propósitos da vida é fazer perguntas. Só que a gente, quando está tudo bem, não faz pergunta, a gente faz afirmação. A gente fala, que lindo, que maravilhoso. Ninguém pergunta, nossa, por que ele é lindo? Agora, quando o prédio cai, por que o prédio caiu? Olha, põe para mim o Isaías 52:7. Isaías 52:7. Letícia Figueiredo, muito obrigado, minha irmã, pela semente, viu? Que o Senhor te abençoe. Ela diz, Deus abençoe sua vida, pastor, esse programa, produção 1 e produção 2. Obrigado pela semente. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o Senhor reina. Eu acho lindo quando o profeta diz que feliz são os pés daqueles que falam sobre boas novas, paz, salvação e dizem, o Senhor reina. É fruto de uma pessoa que a sua conexão interna, ela está mais relacionada com Deus do que com os seus acontecimentos. Agora, eu vou te ensinar uma coisa poderosa aqui. Talvez você não vai aprender isso em lugar nenhum. Escuta. Um filtro de café, ele tem uma finalidade. Ele não dá gosto, ele não dá sabor, ele apenas tem uma função. Separar o pó da água, permitindo apenas que passe o sabor. Ele coa. Quando um filtro está entupido, quando um filtro está furado,
o produto final é comprometido. Se ele está furado, as impurezas vão contaminar o café. Na hora que você for tomar, você vai ficar toda aqueles grãos na boca. Se ele for extremamente entupido, você vai tomar água. Não vai ter sabor. O que eu quero dizer para você é que todo conflito interno tem que ter um filtro. Nem para você absorver demais o pó das sensações humanas, gerando revolta, angústia, dor, depressão. E nem para você estar entupido ao ponto de tudo é natural. Eu não paro por nada. Eu não sinto nada. Eu sou uma geladeira. Eu estou friozão para tudo que acontece. Não, meu irmão. Tem que ter o equilíbrio. E qual é o equilíbrio? É Deus. Deus é o filtro. Porque eu vou sentir o que todo mundo sente, eu vou passar pelo que todo mundo passa e eu preciso ter filtro. Para que passe o sabor da crise. E esse sabor da crise modifique a minha vida, o meu cheiro, mas sem me destruir, jogando impurezas ou sem eu ser uma porta que não tem reação a nada. Né? Que só falta enterrar, porque já morreu. Então, coloca para mim João 10, 24. Todas as vezes que Jesus fazia perguntas, ele mesmo respondia essas perguntas. Perguntas são importantes em momentos de crise. Não vai esquecer isso, hein? Perguntas são importantes em momentos de crise. Falei sobre isso ontem e estou falando um pouquinho mais hoje. João 10, 24 fala assim, ó, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. Ou seja, o filtro de vocês está entupido. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim. Jesus está falando, ó, você está querendo saber uma coisa que eu já expliquei. O que eu estou querendo que você entenda? É que tudo na tua vida, até o que você mais ama, do que você mais ama ao que você mais odeia, tem um propósito. Qual é o propósito? É você aprender, crescer. Jesus quer que você viva agora. Enquanto você lidar com essa tempestade interna como um demônio e não fazer as perguntas necessárias e não sentar e dizer, pastor, quando eu digo pastor, não estou falando de mim não, estou falando dele. Porque a Bíblia diz que ele é o meu pastor e nada me faltará. Meu pastor, meu Deus. Se o Senhor está me permitindo perder, sofrer, minha vida está de cabeça para baixo. Senhor, eu não estou entendendo porque as peças do tabuleiro não se encaixam mais. Parece que as minhas habilidades foram embora. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Mas o que a gente faz? A gente rompe. A gente rompe com Deus. É como uma criança que quando é contrariada se revolta contra as suas autoridades, contra aqueles que a amam, sem nenhum tipo de escrúpulo. E é por isso que criança não pode assumir dinheiro, por isso que criança não pode receber herança, porque a mente de uma criança a limita a lugares de escravidão. O que eu quero dizer para você é que Deus não trata você como criança. Deus trata você como homem e mulher. Porque quando você ora, quando você pede milagre, você não pede milagre de criança. Você fala, Senhor, me honra. Senhor, me protege. Senhor, me destaca. Abre uma porta para mim, Senhor. Os teus pedidos não são pedidos de carrinho e boneca. Só que na hora que Deus nos prepara para viver o que a gente pede, a nossa cabeça esquece o que a gente pediu e fica tentando ter reação infantil, trocando o bom processo de Deus por imaturidades, dores, questionamentos. Não existe nenhum avivamento que nasça de sorriso. Todo avivamento nasce de uma crise. É a crise que faz você mudar. Põe para mim João 10, 37. João 10, 37.
Fala assim, ó. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que Jesus está falando? Ó, eu faço milagre, mas não adianta você ver meu milagre, não adianta você saber que o cego viu, o mudo falou, o coxo levantou, se vocês não creem em mim. Tem que crer nas obras e tem que crer em mim. Você está vivendo uma crise interna, você tem que pôr um filtro, cara. Tem que pôr um filtro. Porque senão essa crise vai virar uma agonia sem fim. E você, na crise, não precisa de resposta. Você precisa de pergunta. Uma pessoa sem Deus, no meio de uma crise, ela quer respostas. Uma pessoa que serve a Deus, no meio de uma crise, ela faz perguntas. O que não serve a Deus, ela quer resposta. Ela quer que venha alguém e diga para ela, porque agora, porque comigo, porque tão jovem, porque isso é injusto. Quem serve a Deus, no meio das lágrimas, vai dizer, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que está torto na minha vida? O que eu quero que aprender? Então, Deus ouve você. Como diminuir conflitos internos? Aqui a gente vai encerrar. Primeira coisa, já falei para você, coloque o filtro. Deus é o filtro. Se Deus for o filtro, como que Deus é o filtro? Ele é a prioridade. Todos os lugares, todos os ambientes, todas as situações, eu vou sofrer até um teto. Qual é o teto? Não tocar na minha fé e na minha confiança em Deus. Perdi um familiar, eu vou chorar, eu vou deitar no chão. Qual é o limite? Não toca, não resvala na minha fé em Deus. Perdi um emprego, estou revoltado, estou nervoso. Qual é o limite dessa revolta? Não resvala na minha fé em Deus. Eu fui traído por um amigo, por um familiar, fui traído pela esposa, pelo marido, dói, dá raiva, dá ódio, dá vontade de se vingar. Qual é o limite? Não tocar, não relar na minha confiança em Deus e na minha fé em Deus. Esse é o filtro de que você não vai enlouquecer, porque se não toca na sua confiança em Deus, a tua mente tem acesso à presença do Pai, a tua mente consegue adorar e ver que por cima dessas nuvens densas, o sol da justiça ainda está lá. E mesmo que você tenha perdido o controle, Deus não perdeu o controle. Então para e pensa no que eu estou falando. Deus é um filtro para que as impurezas não passem para a tua vida. Segunda dica que eu dou para você, pergunte ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que está entre nós hoje. A terceira pessoa da Trindade. Espírito Santo, fala com Ele. Tem dia que eu quero orar e eu não tenho palavra. Dobra o joelho, fica gemendo ali na presença dEle. Põe um louvor no rádio, dobra o joelho, chora. Fala com o Espírito Santo. Se você fala em línguas, nós somos pentecostais, fala em mistérios com Deus. Fica ali, Espírito Santo. Tem dia que não precisa falar nada. Tem orações minhas que eu faço do começo ao fim em silêncio. Eu apenas choro, eu apenas me derramo na presença dEle. A gente tem que tirar essa capa de aquelas orações enlatadas. Não. Seja você, meu irmão. Seja você. E tem dia, vamos ser honestos, a gente ser humano, tem dia que a gente não tem vontade de falar nada. Tem dia que as pancadas da vida são tão poderosas, tão certeiras. É como aquele soco no baço. Você perde o soco no estômago, você perde o ar. É ou não é? Já tomou um soco no estômago? Nunca tomei, mas já caí de barriga assim que fica até sem ar. Você fica... Tem dia que o inimigo dá um soco no estômago, cara. É que você vai lá, dobra o joelho e fica na presença de Deus ali, vai adorando, né? Vai adorando. Outra dica que eu te dou é se afaste de pessoas que não construíram nada, que não entendem nada. Você está numa crise? Por favor. Se afasta da Capetolândia. São pessoas que não vão agregar nada. Eu não sou alguém ruim, mas eu entendo o seguinte: se você está num ambiente, de crise, você tem que ter um isolamento.
e só pode entrar perto de você, ficar perto de você, quem está com os EPIs, quem está com máscara, luva. Né? Você pega uma pessoa que está com uma doença grave, qualquer um pode visitar? Não pode. Não pode. Se entrar, tem que lavar a mão. Entendeu? Tem que pôr máscara, tem que pôr avental. Porque eu não posso trazer para uma pessoa que já está num processo de crise vírus, bactérias externas. O problema é que você está cheio de crise e tu fica trazendo gente com bactéria para perto de você, cara. Aí aumenta o dano, aumenta a situação, é a confusão dos infernos. A sua vida é como uma empresa. Ela tem que dar resultado. Agora, você trata o fiscal da tua vida, gasta mais do que ganha. Emocionalmente, você ouve mais o que te deprime do que o que te levanta. Espiritualmente, você olha mais para você do que para Deus. Nos seus relacionamentos, você tem mais gente que fala do seu passado do que do seu futuro. A sua leitura, você está sempre lendo coisas sobre os outros e não coisas sobre você. E o que é sobre você? O manual de sobrevivência, a Bíblia. Os teus pensamentos estão sempre vagando no aleatório. Não sabe para onde ir e fica dependendo das pistas que os outros dão. Sabe quem você é? Uma bagunça, vai dar prejuízo. Tem que ter uma vida organizada. Você tem que entender que relacionamentos não são neutros, informações não são neutras. E essas crises internas entram por onde? Pelas portas, ouvidos, olhos, tato, fala, olfato, as portas. Então, se afaste. Elas dão, as pessoas indecisas, pessoas ruins deixam você indeciso. Né? Então, eu quero fechar a nossa aula dizendo o seguinte: eu não demonizo crise interna. Olha para mim aqui, ó. Crises internas, não pode ser aquela mesma. Crises internas são normais e elas não devem ser demonizadas. Graças a ela, você vai fazer perguntas que o sucesso não lhe permitiria fazer. Graças às crises internas, você vai ampliar seus horizontes, vai ampliar sua mente e vai ampliar o seu coração. Graças a crises internas, você vai deixar algumas perspectivas de lado e vai fazer outras. Agora, crises internas têm que ter filtro, você precisa ter sabedoria e entender que elas não precisam que você tenha respostas, mas que você faça perguntas para que você mude e desenvolva. Eu conheço pessoas que mudaram radicalmente depois de uma crise e conheço pessoas que se afundaram profundamente após uma crise. A crise não deixa você ser o mesmo. Ou ela forma ou deforma. Mas o destino da crise é você que escolhe. E eu espero de verdade que você tenha maturidade para aprender o que tem que ser feito com isso que está acontecendo dentro de você. Que você não seja irresponsável de achar que isso é só uma marolinha. Toda angústia é uma angústia importante quando você canaliza para o seu crescimento. Toda insatisfação é importante. Não lute contra os santos descontentamentos. Se de uma hora para outra você ficou descontente, saiba que Deus pode estar querendo te mostrar uma coisa que naturalmente você não veria. E se você fica fingindo que nada está acontecendo, é muito provável que você esteja segurando algo que deveria passar ou se mantendo preso numa fase muito pequena, quando Deus tem algo maravilhoso para você. Crises internas são uma bênção, desde que você saiba trabalhar com elas. Certo, produção? O que o povo está falando aí? Eles estão comentando, agradecendo o senhor aqui. O Luiz Souza comentou: Pastor Diego, muito obrigado por esta elucidação e palavra. Excelente analogia mediante a palavra de Deus. E teve aqui também a Rosinere Nogueira comentou: somos como uma criança mimada, que o Senhor tenha misericórdia e nos amadureça. É isso aí. Deixa o like, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu oro para que a graça do Pai esteja sobre a tua dianteira, retaguarda, direita, esquerda. Eu oro e abençoo a tua entrada e a tua saída. Eu oro e repreendo toda a ação do inferno arquitetada contra a tua vida.
Eu peço ao Senhor Jesus que proteja teu lar, tua casa, teus sonhos. Eu peço ao Senhor que inunde o teu ser agora com alegria, arrancando todo luto, todo medo, toda tristeza, e que uma unção de revigoramento de força seja gerada no teu interior, mesmo que nada fora contribua. Eu peço ao Pai Todo-Poderoso que envie óleo fresco sobre a tua cabeça, afastando todos os pensamentos de morte, pensamentos de mal, confusão, angústia, e que o vinho novo venha sobre o teu coração, possibilitando uma euforia de dentro para fora, trazendo alegria, paz, contentamento. Que toda a maldição hereditária que foi lançada contra a tua vida, contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra as áreas da tua vida que estão hoje inférteis, você trabalha e não alcança o resultado, que em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que os demônios se prostram, que haja um destravar da tua vida nesse momento, que a partir de agora você esteja liberado para prosperar, liberado para ressignificar a tua vida. Todas as dores, todos os lamentos que estão impregnados no teu ser, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus da tua vida, o Deus do teu coração, o Deus que não mede esforços para te abençoar, ao ponto de entregar o seu próprio Filho, que esse poder te envolva de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, que você seja despertado nesse momento, alegria no teu ser, paz no teu ser, vida no teu ser, a vontade de servi-lo, a vontade de adorá-lo, a vontade de abandonar o passado para empreitar uma jornada de vida. Oh, que o Espírito Santo esteja sobre você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor nunca te permita cair, mas que o Senhor estenda as suas mãos e que a partir desse instante haja ânimo em você, vida em você, que todos os conflitos internos gerados por abusos, sofrimento, traumas, dores, melancolia, traições, situações que vieram de forma muito pesada, encostando você contra a parede, quase que te sufocando, mas que o sangue de Jesus agora, que a espada da palavra de Deus e que a autoridade que há nesse Deus poderoso mude a sua história, mude a sua vida, quebrante o seu coração, transforme a tua alma. Eu te abençoo agora, abençoo a tua entrada e a tua saída, abençoo e declaro que você será a cabeça e não cauda, abençoo que você estará por cima e não por baixo, abençoo que todas as situações amarradas sejam tiradas da sua vida, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória única de Jesus Cristo. Diga graças a Deus, escreva graças a Deus aí no chat, escreva graças a Deus, para a glória de Jesus, glória a Deus. E obrigado, produção. Vamos encerrar a produção com o pensamento de produção do dia? Opa. Eu esqueci, né? O pensamento de produção do dia que eu trouxe hoje é: aprenda a ter foco na solução e não no problema, que tem bastante a ver também com o que o senhor disse. É isso aí, aprenda a ter foco na solução e não no problema. Gente, um beijo pra você, fui, tchau!